E vamos verificar se a calculadora parar de funcionar. Com êxito. Calc.exe. Ué, cadê a calculadora? Nem reclama, né? Já tá ali, ó, deu um aviso ali, demorou, mas deu aqui, ó. Calculadora está bloqueada pelo meu amigo administrador. Né? É mole não. Todo poderoso. Agora a gente consegue todas as coisas. Faltou agora, né, o firewall do Windows. Então podemos ver aqui firewall do Windows aqui mesmo, né, direto aqui no nosso amigo, né, cliente. Então, lá em painel de controle, firewall do Windows. Aí tá aqui o firewall do Windows, né? Tá? Está usando configurações recomendadas para proteger o computador. Significa, né? O firewall do Windows está, né, que ele está com alguma configuração que não deve ser a padrão. Então, ativar ou desativar o firewall do Windows. Usar configurações recomendadas, ele vai aqui habilitar. Pum. O que está acontecendo? Estava totalmente desabilitado. Então, ativamos o nosso amigo firewall do Windows. Agora ficou todo contente. Habilitar. Notem que aqui nessa primeira tela do firewall do Windows, nós temos a parte básica, aquela que parece que é igualzinho que você fazia no XP. Né? Então a gente tem que alterar a notificação, ativar e desativar o firewall. Né? Temos aqui restaurar os padrões, que é voltar, se a gente mudar alguma, por exemplo, eu vim aqui, né, alterar aqui, desativar. Ok, volta aqui. Quando eu voltar aqui, restaurar o padrão, ele vai devolver ao padrão que já está bacaninha aqui, né, que é avisar, ativar todo mundo. Se eu não souber, ativar o padrão, melhor. Então, por aqui eu já consigo, por exemplo, permitir recursos. Eu posso permitir, né, acesso remoto, permitir todos aqueles recursos do Windows que está funcionando, né, direitinho aqui, descoberta de rede, para poder ping, várias coisas aqui. Eu posso também permitir um aplicativo, né? Permitir um aplicativo, pegar um aplicativo aqui que já exista, né, para usar o Windows, né? Ou procurar um arquivo qualquer, né, dos meus muitos arquivos que temos aqui no Windows, né? Vamos botar aqui no C, por exemplo. Se eu pudesse usar o pplock, eu podia abrir uma exceção para ele, né? Adiciona ele. Então tem uma regra para esse camarada. Assim, ó, o 7-zip pode funcionar em rede de domínio, né, no firewall. Aí é firewall, não é aplicação. A aplicação eu já bloqueei, mas o firewall deixei liberado, né? Só para a gente fazer um teste aqui rápido. Então eu continuo com essa parte simples de administração do firewall. O que eu posso fazer também é usar o que aí sim é a parte mais interessante do firewall do Windows, que é a parte de configurações avançadas, o firewall com segurança avançada do Windows. Abrindo aqui, ele vai demorar um pouquinho, abriu, pronto. Então nós temos aqui um painel muito mais detalhado sobre o firewall do Windows. Aqui nas propriedades do firewall, né, nós temos que importar, exportar, quer dizer, eu posso criar uma política de firewall, exportar para outras máquinas, importar para outras máquinas. No domínio, a gente faz isso por domínio. Eu mostrei lá em políticas que eu posso criar as políticas de firewall, né? Então não preciso voltar a isso que a gente fez na aula passada. Mas eu só vou dar uma olhada melhor aqui no firewall em todas as funções. Restaurar padrão, né? Diagnosticar, reparar. Vamos ver aqui em propriedades. Aqui na propriedades ele vai mostrar perfil por perfil. Lembra que eu falei na teoria? Agora o firewall do Windows ele pode ter regras distintas para perfis distintos, né? Perfil de domínio. Quando a máquina está em domínio, né? Quando ela sente que a rede está no domínio, ela pode ter um conjunto de regras. Quando ela está numa rede particular ou doméstica, está um outro conjunto de regras. E no público, um outro conjunto de regras. E aqui a gente pode fazer uma administração macro, por exemplo, né? Aqui, ó, no perfil de domínio, conexões de entrada são bloqueadas por padrão e permitidas as saídas por padrão, né? Na mesma coisa particular e a mesma coisa aqui no perfil público. Mas eu podia dizer assim, no perfil público eu quero também, a de saída também eu quero bloquear por padrão, né?
Posso personalizar, né, a parte de configuração entendida e personalizar o log. Então essas são 3 configurações que eu posso, vamos aplicar aqui o que eu fiz, né, dentro do macro dele, né. IPsec. IPsec é uma coisa que a gente vai falar mais tarde, quando a gente vê. Eu já até falei um pouquinho, né, de IPsec, quando vai em VPN e tal. Então a gente vai falar mais de VPN, né, mais tarde. Então a IPsec é o PSeguro, né, que é uma segurança criptografada de comunicação. E quem é responsável também é o farol do Windows com segurança avançada. Mas não é o que a gente vai falar hoje, não. Então, nós temos aqui as regras de entrada. Aqui um monte de regras de entrada. Viu quando eu criei aquela regra de entrada do SED-zip? Ele criou aqui já uma regra. Ali eu automatizei, né, aquela regra para permitir que o 7-zip possa se comunicar. Tem uma série de regras aqui. Que regras são essas? São as regras das funções do Windows. Tá? Então, dependendo do que você instale dentro do seu computador, já existem regras pré-configuradas. Tá? Então, pré-configuradas para acesso remoto, para acesso a arquivo, tá? Para branch cache, aí você vai achar um monte de regras aqui, descoberta, né? Serviço de streaming. Então, nossa, eu vou passar aqui e vocês vão ficar... Nada melhor do que vocês em casa tentem reproduzir e dar uma olhadinha de regra por regra, que é muito interessante, né? E também existe uma série de regras de saída, né? Porque todos os dados que entram devem sair de alguma forma. Então você tem regras para entrada e regras para saída, né? É realmente legal aqui, o que entrar tem que sair, beleza? Então, quando a gente quer criar uma regra, é como eu fiz lá na política de grupo, né? Direito, nova regra. Lembra da política que eu criei? Eu posso criar uma regra para programa, que é como a gente criou do regra, para uma porta específica. Posso pegar uma das regras pré-configuradas, área de trabalho remoto, né, gerenciamento remoto, para pegar uma regra já, né, das funções, né, já trabalhadas, e você daqui cria uma nova regra, ou fazer uma do meu jeito, né? A regra personalizada, ela vai passar por todas essas partes aqui até você formar a tua regra. Ela pode ser uma regra válida para todo programa ou só para um programa específico, tá? Ou pode ser uma regra para um serviço, tá? Ela pode ser para um protocolo específico, como a gente criou aquela do ping, lembra? Não, IPv4, IPv6, ICMP, uma regra pode ser específica para um... Vou fazer aquela do ping de novo, né, para a gente não perder o time. Então eu posso especificar aqui porta de entrada, posso personalizar aqui o tipo, né, dentro daquele protocolo que eu pedi, o que eu quero. É muito, realmente bastante coisa. Como eu fiz também, eu posso especificar uma rede para qual essa regra vale. Tá? Então essa regra se aplica. Quais endereços IPs essa regra se aplica? Aí posso adicionar a minha rede, como a gente fez ainda há pouco, né? O 10.0.0.0/24. É a minha rede interna aqui. Pode ser no intervalo, né? Aqui IPs remotos, quais são os IPs remotos? Você bota uma regra de IP remoto aqui, IP local, aqui IP remoto. Pode ser uma regra de permitir, pode permitir, mas se for seguro, né? Ou pode bloquear a conexão. Eu quero permitir. Para qual dos, né, perfis funciona, né? O domínio particular, como eu fiz outro, fazer para o domínio. Dou um nome para a regra, né? Regra ping IPv4. Conclui. Está aqui criada a minha regrinha. Voltou aqui. Regra ping IPv4. Aqui bonitinha. Tudo que a gente configurou vai estar aqui. O nome, tipo de sistema, computador está, protocolo de porta, usuários, identidade, avançado, geral, escopo. Tudo vai estar aqui na nossa farol do Windows. Muito interessante, fácil de configurar. Isso tudo a gente tem lá no meu controlador de domínio, voltando aqui para o meu controlador de domínio, né, na nossa regra aqui do calculadora.
né? Aqui, a regra do firewall do Windows está aqui também no mesmo lugar, na configuração de segurança, né? Aqui, configuração de segurança, firewall do Windows, né? Aí abre aqui, firewall do Windows, regras de entrada, regras de saída. Eu posso configurar aquelas regrinhas da mesma forma. Se eu der aqui nova regra, né? Então aquela regra que eu criei individualmente naquele computador, eu posso, né, criar aqui, né, dentro do, vou cancelar porque a gente já tem, né? Ou dentro da minha parte, dentro do meu domínio, e assim prorrogar essa regra. Nós vimos isso na aula anterior de política, né? Que eu fiz a regra para firewall do Windows. E foi bem, vocês viram bem como eu posso criar uma regra, tirar essa regra. A gente viu tudo isso. Então, gente, esse laboratório foi bem pequenininho. Foi só realmente mais para o app Locker do que para outra coisa, né? A gente viu o AC, viu o app Locker, viu o firewall do Windows local, as configurações bacaninha, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, né, a gente vai dar um reforço depois. Vamos para a próxima aula, gente? Então vamos nessa, hein? Vejo vocês lá.